Gonçalo é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, região sudeste do país. Localiza-se na região metropolitana do Rio de Janeiro, estando situado a 25 km da capital fluminense. Sua população estimada em 2021 era de 1.098.357 habitantes, sendo assim o segundo município mais populoso do estado, atrás apenas da capital do estado, e o 16º mais populoso do país. Também é o terceiro município não capital mais populoso do país e o 55º mais populoso do continente americano. Encontra-se a 22º 49,37 de latitude sul e 43º 03,14 de longitude oeste, a uma altitude de 19 metros. Ocupação indígena. O atual território brasileiro já era habitado desde pelo menos 10.000 a.C. por povos provenientes de outros continentes, possivelmente da Ásia e da Oceania. Por volta do ano 1000, os índios tapuias que habitavam a região atualmente ocupada pelo município foram expulsos para o interior do continente devido à chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. Século XVI. No século XVI, quando chegaram os primeiros europeus à região, a mesma era habitada por um desses povos tupis, os tupinambás, que fariam parte futuramente da Confederação dos Tamoios. Resquícios arqueológicos indicam que um local especialmente habitado pelos tupinambás no município era a ilha de Itaoca. O litoral fluminense, bem como São Gonçalo, foi palco, no século XVI, da revolta conhecida como Confederação dos Tamoios, que uniu as tribos tupinambás, tupiniquins, aimorés e temiminós e os colonizadores franceses contra os portugueses. O fim da revolta se deu com o fortalecimento da colonização portuguesa, com os portugueses se lançando sobre as aldeias indígenas, matando e escravizando a população. Em 1567, com a chegada de reforços para o capitão-mor português Estácio de Sá, que fundara, 2 anos antes, a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, iniciou-se a etapa final de expulsão dos franceses e de seus aliados tamoios da Baía de Guanabara, tendo lugar a dizimação final dos tupinambás da região. Os tupinambás se retiraram da região da atual cidade do Rio de Janeiro primeiramente em direção à Baía de Guanabara e, posteriormente, em direção a Cabo Frio. Em 6 de abril de 1579 a data é polêmica, pois há historiadores não aceitam o documento de cessão da sesmaria existente, preferindo o relato do rio-bonitense Luís Palmier em seu livro, São Gonçalo Cinquentenário. O nobre Gonçalo Gonçalves recebeu, do governador da capitania do Rio de Janeiro, a sesmaria localizada às margens do rio Imbuaço, com o dever de construir uma capela e um povoado no período de 3 anos. Ele construiu uma capela com o santo de sua devoção, São Gonçalo de Amarante. Presume-se que o local tenha sido onde hoje está a Igreja Matriz de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto. A Praça Professora Estefânia de Carvalho, localizada no bairro Zé Garoto, alcunha do comerciante filho de imigrantes portugueses Mário Alves de Azevedo, para alguns seria o marco zero da cidade, pois a vila de São Gonçalo existia onde agora está a cidade. Século XVII. O povoamento europeu de São Gonçalo, iniciado no final do século XVI, foi liderado por sacerdotes jesuítas que, no começo do século XVII, instalaram uma fazenda na área conhecida como Culubandê, às margens da atual rodovia RJ 104. A sede da fazenda foi preservada até 2012, quando deixou de ser a sede do Batalhão de Polícia Florestal da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Essa fazenda existe até hoje e é um ponto turístico de São Gonçalo, embora atualmente encontra-se abandonada e tem sido alvo de depredação. Em 26 de outubro de 1644, foi criada a freguesia. Em 10 de fevereiro de 1647, foi dada a confirmação da freguesia. Segundo registros da época, a localidade sede ocupava uma área de 52 km², com aproximadamente 6.000 habitantes, sendo transformada em freguesia. Visando à facilidade de comunicação, a sede da sesmaria foi, posteriormente, transferida para as margens do rio Imbuaço, onde foi construída uma segunda capela, monumento atualmente restaurado. O conjunto de marcos históricos remanescentes do século XVII inclui a fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, em Ipiíba e a propriedade do capitão Miguel Frias de Vasconcelos, no Engenho Pequeno. A Capela de São João, em Porto do Gradim e a Fazenda da Luz, em Itaoca, são algumas lembranças do passado colonial em São Gonçalo.
Em 1660 a 1661, os senhores de engenho de São Gonçalo e Niterói se rebelaram contra a cobrança de taxas relativas à produção de cachaça e marcharam em armas até a cidade do Rio de Janeiro, onde depuseram o governador. Tal episódio ficou conhecido como a Revolta da Cachaça. Século XIX. Em 10 de maio de 1819, suspendeu-se sua condição de freguesia, tornando-se distrito da vila de Niterói. Em 1860, 30 engenhos de cana-de-açúcar já estavam exportando açúcar através dos portos de Guaxindiba, Boaçu, Porto Velho e Pontal de São Gonçalo. Dessa época, as fazendas do Engenho Novo e Jacaré, 1800, ambas de propriedade do Barão de São Gonçalo, o cemitério de Pachecos, 1842, e a propriedade do Visconde de Borré-Père-Rohan, na Covanca, 1820, são os elementos mais importantes. São Gonçalo contava, até o século XX, com cerca de 12 portos que exportavam produtos do estado do Rio de Janeiro para a corte. Em 22 de setembro de 1890, o distrito de São Gonçalo foi elevado a vila e município, através do Decreto Estadual 124. Em 1892, o Decreto 1, de 8 de maio, suprimiu o município de São Gonçalo, reincorporando-o a Niterói pelo breve período de 7 meses, sendo restaurado pelo Decreto 34, de 7 de dezembro do mesmo ano. Século XX. Em 1922, o Decreto 1797 elevou São Gonçalo à categoria de cidade, sendo revogado em 1923, fazendo a cidade baixar à categoria de vila. Finalmente, em 1929, a Lei 2335, de 27 de dezembro, concedeu a categoria de cidade a todas as sedes do município. Em 1943, ocorre nova divisão territorial no estado do Rio de Janeiro e, dessa vez, São Gonçalo perdeu o distrito de Itaipu para o município de Niterói, restando-lhe apenas 5 distritos, quais sejam São Gonçalo, Ipiíba, Monjolos, Neves e Sete Pontes, que permanecem até os dias atuais. Nesse mesmo período, nas décadas de 1940 e 1950, iniciou-se a instalação, em grande escala, de grandes fábricas e indústrias em São Gonçalo. Seu parque industrial era o mais importante do estado do Rio de Janeiro, o que lhe valeu o apelido de Manchester Fluminense. Setor industrial. Em 17 de abril de 1925, a Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas instalou-se no município. Posteriormente, essa usina foi incorporada ao Grupo Raimi, que, além da fundição e da cerâmica, desenvolvia a produção de fósforo da marca S.U.L., com uma fábrica denominada Companhia Brasileira de Fósforo, que funcionava dentro de sua área metalúrgica. O Raimi, também, mantinha, na rua Dr. Alberto Torres, uma escola primária, dirigida pelo professor Énias Silva e uma escola de corte e costura. Criou o campo do metalúrgico, que deu grande impulso e incentivo ao esporte no município. A construção de vilas operárias em terras dessa companhia para seus funcionários também não pode ser esquecida. Recentemente, o Raimi foi adquirido pelo Gerdau. Em 2 de dezembro de 1937, o gaúcho José Emílio Tárrego fundou, com a razão social Tárrego, Martins e Cia Limitada, a futura indústria de conservas de peixe coqueiro. A mudança do nome da empresa deveu-se à mudança do ramo de negócio. A primeira atividade dessa indústria era relacionada à exploração do tamarindo. Ao mudar para o ramo de conservas de peixe, a indústria teve que mudar de nome. A nova empresa prosperou e a marca Coqueiro projetou-se nacional e internacionalmente. Em 1973, a Quaker Oats comprou a fábrica e consolidou a marca Coqueiro, além de ampliar sua liderança no mercado. Em 9 de fevereiro de 1941, José Augusto Domingues fundou a fábrica de artefatos de cimento armado, produzindo paralelepípedos e meios-fios. Em 5 de outubro de 1941, instalou-se, no distrito de Neves, a indústria Reunidas Mauá, que produzia vidros e porcelanas. Em 16 de novembro de 1941, foi fundada a Companhia Vidreira do Brasil. Foi a primeira no Brasil e a maior na América do Sul no fabrico mecânico de vidro plano, com exportação para o Egito, Índia e África do Sul. Com o tempo, mudou de proprietários e de nome para Vidro Brasil, atualmente, Electrovidro. A matéria-prima dessa indústria provinha de Maricá.
Em 22 de novembro de 1941, instalou-se a fábrica de enlatados de sardinha Netuno, próxima ao Porto do Gradim. Em 10 de maio de 1942, foi fundada a Fábrica de Fogos Santo António, localizada na Rua Oliveira Botelho, número 1638, em Neves. No período da Segunda Guerra Mundial, São Gonçalo cresceu de forma meteórica. Com as grandes fazendas sendo desmembradas em sítios e chácaras, mão de obra barata e abundante, grandes áreas, além da proximidade com as então capitais federal, cidade do Rio de Janeiro, e estadual, Niterói, o que facilitava o escoamento da produção, São Gonçalo tornou-se solo fértil ao desenvolvimento. No governo de Joaquim Lavoura, o município teve sua grande arrancada para a urbanização, com calçamento das principais vias, ligando Niterói a Alcântara, passando pelo importante bairro Parada 40. Lavoura, como é mais conhecido, governou São Gonçalo por 3 vezes, de 31 de janeiro de 1955 a 20 de janeiro de 1959, de 31 de janeiro de 1963 a 30 de janeiro de 1967 e de 31 de janeiro de 1973 a 12 de agosto de 1975. São Gonçalo possui um CEASA, mais conhecido como CEASA do Clubandê, que é uma das principais fontes de compras da cidade, como atacado e hortifruti. Fica atrás apenas do bairro do Alcântara, principal lugar de compras de São Gonçalo.